Olá, pessoal, voltamos aqui para mais um dos nossos podcasts. E hoje nós estamos tendo aqui o prazer, a alegria de ter a companhia da Lucelena Maia. Lucelena Maia é uma amiga de muitos anos, fizemos muitas coisas juntos na área de literatura e ela veio falar justamente hoje conosco sobre isso. Mas primeiro falar sobre a sua vida, né, Lucelena? Quantos anos de São João da Boa Vista? 15 anos. Tenho 15 anos já em São João da Boa Vista. Dá um giro aí na sua vida. Por onde mais você andou? Bom, eu nasci em Uru. Pequenininha, meus pais se mudaram para Santo André. De Santo André, eu já com uns 28 anos fui embora para Uberlândia, Minas Gerais, onde eu morei 18 anos. Uma época muito boa, foi quando eu me encontrei com a cultura, com a literatura mesmo, com os trabalhos culturais. Depois de Uberlândia, onde eu fiquei 18 anos, eu vim para São João da Boa Vista. Como é que foi essa sua vinda para São João, você lembra? Foi interessante porque minhas irmãs moravam aqui, mas eu não tinha intenção nenhuma, nunca pensei em vir para São João da Boa Vista. Mas nós estávamos naquela virada, o boom do milênio, uma coisa complicada, nada funcionava, o sistema aéreo estava uma bagunça. Meu marido tinha indústria lá no Maranhão, e para ele ir, olha só, de Uberlândia a Brasília são 3 horas de viagem, no máximo 4 horas. Mas para ir de Uberlândia para o Maranhão, que seria a sequência, ele tinha que voltar a São Paulo, de São Paulo pegar outro avião para Brasília, para depois seguir para o Maranhão. Então foi nesse momento que nós decidimos, é hora de mudar, nós precisamos ficar numa cidade mais fácil de locomoção para ele, né, que dependia de avião. E aí eu falei, bom, se é para ir para um lugar mais fácil, vamos para São João da Boa Vista, que é um pulinho a Campinas ou a São Paulo. E então foi assim que nós decidimos por São João da Boa Vista. Em algum momento você arrependeu? Difícil pergunta. Te coloquei em fria aí. Assim, eu senti um pouco no início, porque a cidade era muito menor do que a cidade que eu vinha, que tinha 700 mil habitantes. Mas a serra é linda, a tranquilidade, a falta de violência. Eu fui muito bem acolhida. Pouco tempo de São João da Boa Vista, eu entrei para a Academia de Letras. Então, eu não me arrependo em nenhum momento, não. Que bom, que bom. E permanece em São João, né? Você tem ideias ainda de viver outra experiência em outra cidade? Não, eu moro no pé da serra praticamente, né? E o Samuel, meu marido, é muito apaixonado pela serra. Ele não quer nem sair nem da nossa casa em que moramos, e muito menos São João da Boa Vista. Ah, que bom. São João... E te considera uma pessoa de muitas cidades, né? Até na tua obra, no teu livro, nós vamos falar isso, eu fico tentando entender de onde é a Lucelena, né? Então, que bom que você se encontrou aqui em São João da Boa Sim. Vista. E além da serra, o que te atrai na cidade? Eu gosto bastante dessa tranquilidade e dessa facilidade, que se eu no final de semana eu quero sair um pouco daqui, nós temos Campinas logo ali, nós temos São Paulo também. E fora isso, as pessoas, eu fui muito bem acolhida em São João da Boa Vista. Eu já era escritora, né, já tinha livros editados, e eu já vim com um praticamente pronto para lançar aqui. E por sinal, inclusive, é um livro de poemas, e eu vivi um momento difícil nos primeiros meses, como eu falei, parece que eu enxergava tudo no branco e preto. E então eu fui acolhida. Quando eu resolvi lançar o livro, que eu procurei a Maria Célia, que era presidente da Academia de Letras na época, eu fui muito acolhida. Eu me senti muito bem. Eu acho que então esse calor das pessoas, eu gosto das pessoas em São João da Boa Vista. Lucelena, mas as pessoas não estão lendo mais. Você tem essa impressão também? Bom, eu tenho essa impressão desde sempre, né? Porque um escritor trabalha tanto, parece que não, parece que é só sentar e num teclado de um computador aí escrever um livro, não é isso? Às vezes 1 ano e meio, 2 anos de tantas pesquisas para você construir a sua história, porque são muitos caminhos. E então é muito trabalho, e de repente quando você lança o seu livro, dá a impressão que você tem que dar para as pessoas e não vender. Começa por aí, que não tem esse valor, né? Ficam esperando que você dê o seu livro e não queiram comprar aquilo que você construiu com tanto trabalho. Começa por aí. E ler, realmente, eu acho meio complicado, as pessoas não leem.
A O Lígia brasileiro não Fagundes Telles dizia isso também, que as pessoas cada vez lêem menos, mas ela dizia o seguinte, mas as pessoas ainda nos amam, escritores. Sente isso? As pessoas têm admiração, amam os escritores ainda? Tem. É verdade isso da Lígia? Tem. É incrível como, dependendo de onde você está e com quem você está conversando, quando você fala assim, olha, eu tenho livros escritos, a pessoa quer saber qual que é a sua obra, já conversa com você de uma forma diferente, às vezes até com receio, nossa, você é escritor, e eu com esse meu português, sabe? Né? A pessoa acaba se diminuindo um pouco no português, mas eu acho que sim, tem uma certa admiração, porque a impressão que dá é que um escritor está num pedestal um pouquinho mais alto, não sei te dizer, o que não é absolutamente verdade nenhuma, né? Nós queremos estar próximos do nosso leitor, né? Ter leitores, se sentir amado, né? Como escritor mesmo, por sua obra, né? Por sua Coisa obra. gostosa, né? Quando alguém chega e fala, li seu livro. Até que é tão gostoso, mesmo que digam, não gostei. Não tem problema, mas leu, Sim. tá bom demais, né? Exato, porque nós nunca vamos agradar a todos, né? A nossa história, às vezes, agrada a um, não agrada a outro. Eu mesmo tenho muita experiência de livros que quando eu entro numa livraria, eu não consigo comprar um só, então, às vezes, saio com 4, 5 livros, mas eu demoro, às vezes, 1, 2 anos para ler um deles. Às vezes, eu começo a ler, mas a história não entra, não é aquele momento, não bate com o meu estado de espírito daquele momento. Então eu deixo para depois, leio depois, então isso acontece. E inclusive de ler e fala assim, poxa, o autor é tão bom, mas esse livro não me agradou, essa história não me agradou. É normal, eu considero normal. Tá certo. E um livro que tenha te marcado, que você tenha lido e na mesma hora pensou, quero fazer igual, quero ser alguém como esse escritor ou essa escritora? Na verdade, eu tenho alguns escritores assim que eu sou muito apaixonada. Quando eu leio, eu gosto, eu leio todos os livros, e desde antigamente, os mais, as literaturas aí consagradas, até os mais recentes escritores, como agora eu tenho lido nossa senhora, agora me esqueci o nome do autor, que eu sou tão apaixonada por ele, gente, que é de Portugal, inclusive, ele mora lá. Não, Saramago eu amo todos os livros dele, leio muito, leio João Guimarães Rosa, mas na verdade eu estou com lapsos de memória e tem quem diga... Covid? Então, tem quem diga que é Covid, mas eu não acho. Acho que é mais idade do que a Covid. Idade, tá moça ainda. Mas eu vou lembrar, tá? Já eu falo dele. Mas tem alguns escritores, sim, que eu sou muito apaixonada. Saramago é um deles, eu gosto muito dos livros. Eu estou lendo agora, por exemplo, O Processo, de Kafka. É difícil, hein? Você está gostando? Eu estou gostando, sabe? Porque eu quero descobrir por quê, né? O que aconteceu, né? A forma como ele... Eu gosto muito disso, a forma como é que o autor construiu aquela história. É sempre isso que eu busco, sabe? Quando eu estou lendo. Eu estou lendo, eu tinha lá, há muitos anos, uma biblioteca grande da Folha de São Paulo, que lançou 22 volumes, eu comprei esses 22 volumes e eu não tinha lido ainda O Processo, de Kafka. Olha, como as coisas acontecem. Então, assim, tem muitos. Na poesia também, Cecília Meirelles, que eu amo de paixão. Né? Olha, teus livros estão aqui. Cada um deles reporta a uma cidade, a uma região. 13 Tilhas, é o que mereceu. Uma cidade tão pequenininha, deixa eu mostrar aqui para o pessoal. 13 Tilhas, a capa do livro, lindo o livro também, já tive a oportunidade de ler. 13 Tilhas, uma cidadezinha pequena, né? 6 mil habitantes. Pequeníssima, digamos assim. Mas de uma cultura muito forte e de um turismo muito forte. O que te levou a escrever sobre uma cidade tão pequena, tão longe? Ó, já te conto, é esse livro aqui. Esse meu primeiro livro, ele se passa em Florianópolis e 13 Tilhas fica 300 quilômetros mais ou menos, apesar de ficar em Santa Catarina, fica uns 300 quilômetros de Florianópolis, né, capital do Paraná. E esse livro, então, a história se passava lá e eu precisava pegar minha personagem, uma das personagens, e levar para uma cidadezinha pequena, longe, para concluir a trama. E eu comecei a pesquisar quais as cidades boas que eu poderia colocar essa personagem ali na proximidade. E eu cheguei em 13 Tilhas. Quando eu comecei a ler sobre a cidade de 13 Tilhas, eu me encantei. Eu falei, gente, é ali, nessa cidade que eu vou pôr minha personagem. Mas antes disso, eu fui a 13 Tilhas, eu fui conhecer a cidade.
era próximo de julho, e eu sempre, teve alguns anos que eu ia para o sul direto, todo mês de julho, e eu passei por Três Itilhas. Eu fiquei encantada, fiquei apaixonada. E aí, então, eu falei, eu vou contar a história deles. É um romance, é ficção, mas eu me utilizei da história de cada imigrante para contar a minha história, um pouquinho da vida de cada um deles para contar a minha história. Poxa, você fala de uma cidade de 6 mil habitantes, mais ou menos, você deve ser uma personalidade lá na cidade, né? Escrever um livro sobre Três Itilhas. Você é bem recebida lá? Como é que foi Sempre. A recíproca de eles terem tido a honra de algum escritor falar sobre ele? Olha, veja que quem prefaciou esse livro, primeiro que a capa é de um grande fotógrafo da cidade, tá? Essa capa aqui, ele me deu, ele me presenteou com ela, é de uma das vilas da cidade, e tem o campanário representa, para eles tem uma força muito grande de representatividade, que é o despertar cedo para o trabalho, né? O campanário, o galo, tem um galinho aqui em cima. Então, essa imagem já é deles lá. E quem prefaciou esse livro foi a cônsul, porque a Três Itilhas, apesar de ser uma cidade muito pequenininha, ela é uma das cidades, acho que únicas no Brasil, que tem um consulado dentro dela. Como assim? Isso eu não sabia. Um consulado dentro da cidade. Sabia que era cônsul, mas não imaginei. Porque, assim, normalmente consulado é sempre em capitais, né? Sim, mas como uma cidade tão pequenininha tem um consulado? Então, porque, na verdade... e ela prefaciou, então, o livro, Dona Anna Lindner von Pichler. Ela resolveu morar na cidade, por conta própria. O pai dela veio imigrante, né, num dos navios que vieram, então, imigrando para cá, porque a história é linda, com o ministro da Agricultura, na época, no início do século XIX, XX, no início do século XX, a Áustria passando por todo aquele problema que estava passando toda a Europa, né? Aquela guerra, para domínio de terras, eles não tinham mais o que comer, estavam passando fome. O ministro da Agricultura decidiu sair da Áustria e buscar na América do Sul um local muito próximo do clima deles, da situação deles, em termos de relevo e tal, para trazer as pessoas. Ele queria comprar, ele comprou um pedaço de terra no Brasil para isso. E tanto que tinha um outro nome, Dreislinden, uma coisa assim, eu não sei falar alemão. E ele comprou, então, ele foi no Brasil, ele foi para a Argentina, ele foi em outros lugares do Brasil, mas foi ali no centro-oeste de Santa Catarina que ele encontrou essas terras. E trouxe, acho que aqui eu falo no livro, eu falo o número de vapores que vieram, cada vapor trazia uma quantidade de imigrantes, normalmente eles traziam mais solteiros, que tivessem força para o trabalho, e o pai dela foi uma dos que vieram, e foram morar em Joaçaba, na verdade, ficou um tempinho pequeno em Três Itilhas, depois foram para Joaçaba, que é a cidade vizinha, mas de grande poder aquisitivo, eles eram, tanto é que tem, né, as indústrias Lindner. E aí o marido dela foi o primeiro cônsul. Depois ela foi a consuleza, e hoje não mais, porque quando chega 70 e poucos anos, você não pode mais ser, né? Então, ela era cônsul. Nessa época que eu lancei o livro, ela era, e quando eu mandei o texto para ela ler, se ela queria prefaciar, ela prefaciou. Que ótimo. Me honrou, me recebeu na cidade. Assim, eu não sou uma celebridade, mas eles são muito educados e me receberam muito bem. Tá ótimo. Daqui a pouquinho, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre você, sobre São João da Boa Vista e sobre seus livros, obviamente. Daqui a pouquinho a gente volta após um breve intervalo.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Nós voltamos aqui no nosso podcast, trazendo a escritora Lucilena Maia, falando dos livros dela, falando de literatura, da vida em São João da Boa Vista e em tantas outras cidades pelas quais ela passou, viveu ou viveu na ficção, porque ela retrata até a Índia aqui num dos seus livros, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas antes eu quero saber, lembrou do autor português que te marcou e tem te merecido a tua preferência? Lembrei, gente, é Walter Hugo Mãe. Ele tem uns 50 anos, ele escreve muito, muito. Eu amo os livros dele. E o último que ele escreveu, que eu li, que é apaixonante, é As Doenças do Brasil. Bem interessante, vale a pena a leitura. Do que trata esse livro? Eu não li. Ele fala dos índios, dos povos originários, de como o branco entrou e dominou e matou muito o povo indígena. É bem interessante, bem Deve interessante. Ser forte mesmo. Também, como todo livro que trata do mesmo tema, né? É, mas é bem interessante. São todos eles muito tristes. Eu falei deste livro aqui, curiosamente, Índia. Sim, a Índia. Na verdade, eu me testei. Eu queria trabalhar a parte mística da nossa vida. E esse livro, eu tive contato, na verdade, com uma professora muito interessante lá da UFO, na Universidade de Uberlândia. Ela é professora de história e ela é estudiosa da Índia. Ela me deu muitos documentários, muitos textos para eu ler e eu fiquei encantada com a história. E aí eu fui atrás na biblioteca, ainda peguei a história da Índia mesmo, desde o início, li todo esse livro, um livro muito grosso. Depois eu quis saber sobre o Taj Mahal e conforme eu ia fazendo a leitura da história da Índia, do turismo na Índia também, porque aí eu trabalhei mais o norte da Índia, eu fiquei encantada. Eu falei, eu vou me arriscar, eu vou pôr uma personagem recebendo uma jovem na época, né, eu peguei essa personagem, mandei ela para a Índia como turista e ela ouviu uma profecia para a vida dela, que ela teve que carregar essa profecia durante toda a vida dela até ela conseguir se libertar daquilo que foi profetizado a ela. Se libertou? Leia o livro. Este daqui eu não conheço, esse livro. Esse já é mais poesias. Pois é. Ponte de Pé Poeta também tem uma história bem interessante. Como eu falei, quando eu cheguei aqui em São João da Boa Vista, uma cidade tranquila, na época 70 mil, 80 mil habitantes, vinha de uma cidade, né, de 700 mil habitantes, eu comecei a enxergar a vida no branco e preto, ficava meio triste, até que um dia, uns 5, 6 meses depois que eu estava aqui, eu falei, Ponte de Pé Poeta, chega, cure as suas mazelas. E aí eu juntei tudo que eu tinha de poesia, porque eu faço parte de alguns grupos pela internet, alguns grupos de poetas, assim, profissionais que gostam de escrever poesia. Tem de tudo, de médico, engenheiro, bom, todo tipo de profissional. E que gosta de escrever poesia, então nós ficávamos trocando informações, professores com conteúdo, sabia analisar, nós analisávamos mesmo os estilos de poesia. E eu trabalhei bastante poesia nessa época da minha vida, e então juntei tudo que eu tinha e lancei o livro.
Foi o primeiro livro que eu lancei aqui em São João da Boa Vista. Esse foi o primeiro de São João. É. E finalmente chegamos aqui na Soleira do Tempo, olha que capa bonita também do livro aqui da Lucilena. Essa é a vida da Lucilena, a família da Lucilena, não é? Posso dizer assim? É assim, olha, é interessante porque eu já não tenho mais meu pai e minha mãe. E nós conversávamos muito, eles moravam numa chácara em São João da Boa Vista, em Uberlândia, e todo final de semana nós estávamos sempre juntos e conversávamos muito, eles gostavam muito de falar da vida deles, da juventude deles, dos antepassados, meu pai descendente de portugueses, minha mãe de italianos, e sempre ficava nessa conversa. E como escritora, eu acho que depois que eles se foram, eu fiquei com um desejo, com a vontade, com a missão de escrever, de dar esse presente para eles. Mas de que forma? Eu não gosto muito desse negócio de falar de mim, sabe? Isso não existe, eu acho isso muito, muito ruim, inclusive, né? Eu acho que tudo que é mais floreado é mais bonito do que aquilo que você conta ao pé da letra, na verdade. Mas aí eu fui em busca, eu fiz pesquisas para conhecer os antepassados, e eu falo, inclusive, sobre isso no livro, que eu estou falando de famílias, de pessoas que eu sequer tive contato, senão dentro da minha história. Então eu fui resgatar essas famílias, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai, desde lá da Itália, de Portugal, e vim contando a história dessas 5 famílias que em algum momento se cruzaram dentro de um povoado que depois originou a cidade, que hoje é uma cidade bem pequenininha mesmo, ali pertinho de Pirajuí, Bauru, mas que deram, né, um tom do que seria essa cidade com o seu trabalho, com o labor mesmo, porque eles vieram na imigração, quando todos saíam da Itália, de Portugal, para tentar a vida no Brasil, que o Brasil é que era, dizia-se, né, que no Brasil rastelava ouro, era isso. Pois é. Tem algum preferido? Então, eu acho que o último filho é sempre aquele que a gente tem o maior carinho, porque ainda está bem quentinho, né? Está bem no colo. Eu ainda estou trabalhando bastante esse livro, ainda, né, muita gente conversando, querendo saber, ou então leu e faz comentários. E é bem interessante isso, é muito gostoso ter todo esse acolhimento, né, com a sua história. Até porque eu quero deixar muito claro, assim, não é a história da minha vida, eu falando da minha vida, eu estou contando a história das famílias imigrantes mesmo. Eu fiz um trabalho de pesquisa em fazendas, depois aquele boom do êxodo rural para as cidades grandes. Eu tive que fazer muita pesquisa, foram 2 anos, eu aproveitei a pandemia para escrever esse livro, fazendo muita pesquisa. Bom, depois desse giro pelo mundo, nós voltamos a São João da Boa Vista. Você sabe, você tem trabalhado muito nisso, 200 anos da nossa cidade, no ano que vem, né? Agora, 24 de julho de 2023, 199 anos, próximo ano, 200 anos. Eu acho que São João já merece uma história contada pela Lucilena. Será que a cidade vai... planeja isso, contar a história da cidade da qual você está vivendo hoje? Artem, olha, deixa eu te contar uma coisa. Contar uma história, não. Contar uma história... que envolva São João da Boa Vista. Bom, olha, tem 15 anos que eu saí de Uberlândia. Eu estou escrevendo agora, já estou com pelo menos umas 100 páginas escritas, de um livro que a história se passa lá. Eu demorei 15 anos depois que eu saí de Uberlândia para contar essa história, até porque ela é meio política, então, e tem, porque você sabe, Uberlândia por várias vezes quis se emancipar, né, trabalharam a emancipação dela. Então eu estou trabalhando esse livro por enquanto, mas certamente, a hora que eu lançar esse livro agora, esse novo livro aí, daqui a 1 ano talvez, depois eu acho que sim, claro que eu vou dar esse presente, eu sinto, né, que eu fui tão bem acolhida, sou tão bem acolhida aqui em São João da Boa Vista, que em algum momento, com certeza, e olha que história não vai faltar. Pois não falta não, mas nós não podemos esperar 15 anos, tá? Não, eu logo. Tem que ser um pouco mais rápido. Né? Se bem que estamos sendo injustos contigo mesmo. Você escrevemos junto, e eu acho que importante, que foi uma obra importante, que foi histórica, resgatamos muitas histórias, proporcionamos à cidade um documento para ela se basear, modéstia, todas elas à parte, mas Revolução de 32 de São João da Boa Vista, eu, você e a Neuza, vamos inverter, a Neuza, você e eu, educadamente, né?
Escrevemos e você teve uma participação fundamental, né, nesse livro, né? Mas não te encantou a Revolução de 32? Você não sentiu que é por aí também? Eu gosto muito de história, eu sempre sou muito ligada em história. E me encantou, eu gostei de trabalhar, de fazer esse livro com vocês, de colaborar na construção desse livro. Mas não sei, talvez o foco 1932 seja muito mais você do que eu, entendeu? Eu gostei demais de contar essa história, mas eu já falei dessa história dessa forma e não sei. Mas a hora que eu tiver para construir a história de São João da Boa Vista, dentro, né, do contexto, talvez em algum momento entre. Aqui mesmo, nesse livro que eu lancei agora, eu tenho uma passagem por 1932 e eu falo da Revolução de 32, né? Eu conto a história. Mas assim, além desse livro de 1932, eu também ajudei a Bia, que foi a presidente, a última presidente, agora é o Loretti, mas foi a Bia. Na gestão dela, nós escrevemos, começou na minha gestão, porque não sei se as pessoas sabem, mas as coisas vão acontecendo assim na Academia de Letras, são de 2 em 2 anos troca de presidente. Eu fui sucessora do Artem, que o Artem também já foi presidente na Academia de Letras. Depois eu fui por 2 gestões, aí foi o Loretti, depois eu voltei por mais uma gestão, aí veio a Bia, e nessa gestão essa transição entre a minha gestão e da Bia, nós escrevemos o livro dos 50 anos da Academia de Letras, né? Já tem uma participação muito importante na nossa história. Sim. Mas precisamos mais. Sim, não, eu tenho que fazer um romance agora, porque tudo isso é histórico. Você já tem ideia do que mereceria um romance em São João da Boa Vista? Você já passou pela tua cabeça? Qual a história que te deixou mais impressionado em São João? Nossa, são tantas histórias boas, né, que São João tem tanta coisa. Eu acho que São João é muito rico na cultura, trabalha bastante a cultura. Acho a São João também uma cidade muito conservadora. Ela é conservadora. Para quem já veio de cidades grandes, quem já morou em Santo André, como eu morei, em Uberlândia, São João é uma cidade conservadora. Então, assim, meu olhar nesse momento é esse, sabe? O que eu posso construir dentro de toda, né? Só tentando ver o lado bom e talvez mostrando um lado de uma forma bem elegante, numa história dessa forma conservadora da cidade, bem peculiar, né, da história da cidade. Não sei ainda, não parei para pensar ainda, viu? Mas eu fiquei com uma curiosidade aqui. Tem gente que fala, ainda bem que São João é uma cidade conservadora. Tem gente que diz, que coisa ruim ser uma cidade conservadora. Você tem uma opinião formada a respeito disso? Então, Estou te apertando hoje. Hoje estou amigo da onça aqui, né? Estou te judiando aqui. Assim, olha, eu, por exemplo, eu tenho muita vontade que as coisas aconteçam. Eu até elaborei um grande projeto para a gente fazer o São João 200 anos, que não vingou. Veio a pandemia, nós não pudemos levar em frente, seria um trabalho grandioso, então depende de uns 2 anos, né, a gente desenvolvendo esse trabalho. E depois não era mais presidente da academia, lógico, eu precisaria estar sempre, né, com um certo poder na mão para conseguir fazer alguma coisa acontecer. Enfim, então eu sou sempre aquela que quer fazer alguma coisa, pronta para desenvolver. O meu olhar ele é muito rápido. Eu vejo alguma coisa às vezes em algum lugar e fico com muita vontade. Nossa, eu podia levar isso para minha cidade. Eu tenho muito isso, então eu sou muito moderna, eu quero a coisa modernizada, eu quero a coisa acontecendo. Eu já enxergo São João, né, pronto, de uma outra forma, talvez. Mas eu não acho ruim também o lado conservador. Ser conservador é manter. E como eu não nasci aqui, quem nasceu provavelmente que seja mais conservador, que é aquela cidade gostosa de morar, né, sem tanta invasão da modernidade, dos problemas que a modernidade traz, abrir as portas traz, né, problemas também. Então talvez seja isso, mas eu sou sempre pelo moderno, eu sou sempre pelo crescer, pelo abrir as portas, eu sou mais assim. Tá bom, então não é conservador no modo de ser, você é conservador na história e manter mais esse tipo de tradição, né? É isso. Não no relacionamento humano, que é mais complicado, né? Aí já entraria para o campo político, né? Exato. Então tá bom. Nós falamos de tudo isso, mas de colaborações tuas para com a nossa cidade, mas tem uma
que eu não sei se foi modéstia tua ou você esqueceu, mas que é muito importante, que eu acho que foi uma contribuição deliciosa. Já sabe o que eu estou falando, não? De ser Dos cidadã. álbuns. Então. Tá. Aquilo, para mim, é muito valioso. Não, tem alguns acontecimentos na minha vida dentro de São João da Boa Vista que são fantásticos. Eu só tenho que agradecer a cidade. Eu recebi o título de cidadã sanjoanense. Você é sanjoanense, podemos chamá-la de sanjoanense. Exatamente. Gente, isso é grandioso. Veja, eu cheguei em São João em 2007. Em 2012, eu já estava recebendo o título de cidadã sanjoanense. Olha que maravilha. Né? Mas o álbum, para quem não sabe, foram 2 álbuns de figurinha que a Lucilena teve papel fundamental em todos eles. Um eu tive a alegria de acontecer justamente quando eu era presidente da Academia de Letras, e se não fosse Lucilena não sairia esse álbum. E depois nós tivemos mais um álbum que eu acho que em termos de história, de fazer a molecada principalmente se apaixonar, e não só molecada não, porque teve gente aí de marmanjo que veio falar aí do álbum de figurinha, né? Foi fantástica aquela ideia e foi fantástica a forma como você conduziu. Então, quero que você fale um pouco. Acho que poucos, na verdade, fizeram por São João no ramo da literatura que você já fez. Então, esse é o estilo Lucilena de ser, né? Gosto de fazer tudo que eu vejo, eu quero trazer para a cidade, que eu acho que é importante. Tem algumas coisas que eu considero, sabe, tem muito legais que eu trouxe. E como eu vinha de uma cidade grande, eu já trabalhava cultura na cidade. Então, a ideia, por exemplo, do álbum de figurinhas não foi uma criação minha. Na verdade, eu copiei a ideia. Nós só moldamos ela para o nosso estilo de São João da Boa Vista. Nós contamos no primeiro álbum, que foi da gestão do Artem, nós contamos os 100 anos de história de São João da Boa Vista. 100 anos, nós pegamos aquele período, os últimos 100 anos de história da cidade, né? E depois, alguns anos depois, nós fizemos na minha gestão, nos 45 anos da Academia de Letras, e 196, 95, não sei, de São João da Boa Vista, nós juntamos e fizemos o álbum de figurinhas carimbadas. Quem fez realmente a diferença em São João da Boa Vista está dentro desse álbum. Nós fizemos mini-biografias, micro-biografias, para que coubesse todo mundo. Nós temos em torno de 200 pessoas ali dentro desse álbum, eu acho. E passeamos por todos, né, todos os setores da indústria, do comércio, da cultura, da música, pessoas incríveis, um senhorzinho que empurra carrinho na cidade, uma senhora que é muito lembrada por todo mundo, que catava papelão, enfim, nós tentamos mostrar assim, quem realmente fez a diferença, aquela pessoa que está sempre na memória do São Joanense. Eu acho que ainda merece um outro álbum, porque ficou faltando gente, claro que ficou faltando. Né? Lógico que ficou, e sempre merece, né? Lucilena, a conversa está muito boa, gosto muito de falar sobre livros, literatura, e gosto muito especialmente de falar com você. Mas nós temos tempo, e ele chegou ao fim. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast, e vamos ter outras oportunidades, né, de poder trocar outras ideias aqui. Claro, com certeza, é só me chamar, tem. Então tá bom, paramos por aqui. Agradecemos a todos vocês a audiência. Fiquem com Deus.